A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. Estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022, falando sobre a supremacia das Escrituras, e chegamos agora em uma lição que é muito interessante, importante para fortalecer a nossa fé, que é sobre a estrutura das Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia Sagrada, eu creio que você tem uma aí em mãos. Você sabe que ela tem uma estrutura, ela tem uma quantidade de livros, ela tem uma organização dos livros. Tudo isso não foi feito por acaso. É claro que na mente de Deus tudo já estava planejado, mas isso foi executado por homens, e esses homens usados por Deus não somente para escrever os livros, mas também para organizá-los de tal forma que nós possamos ler, entender e aplicar na nossa vida. Então, nessa aula aqui, que é a aula de destaque do EBD em Foco, eu vou destacar alguns pontos da lição. Se você é professor do EBD, já deu uma lida na revista, então você já conhece o que está na lição. Não é uma aula para quem não leu a revista ainda. Esta aula aqui é uma aula para quem já estudou, já leu a revista, já tem um conhecimento do assunto e quer se aprofundar. No EBD em Foco, eu gravo um vídeo no começo da semana e posto no começo da semana, usando o slide, passando por cada tópico e subtópico de maneira detalhada. Você pode assistir esse vídeo clicando na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo. Tem aí a descrição, tem o link para você assistir essa outra aula. Esta aula aqui é diferente. Eu vou destacar alguns pontos e explicar aí alguns pontos com mais detalhes. Então, é uma aula para quem já tem um certo conhecimento da lição e eu convido você a acompanhar até o fim aqui essa aula. Eu vou falar aqui nessa aula sobre, logo no tópico 1, sobre a definição do termo Bíblia, definição da palavra cânon, mas eu vou enfatizar, o que eu vou destacar mesmo no tópico 1, é sobre os dois testamentos bíblicos, explicar que a tradução melhor seria aliança e não testamentos, e vou explicar o que é uma aliança e por que nós temos Antigo e Novo Testamento, que são as duas alianças. Enfim, vamos falar sobre isso durante a aula. No tópico 2, a gente tem sobre os livros do Antigo Testamento, a formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento, que é o tópico 2, o Antigo, e o tópico 3, o Novo Testamento. Como que se deu a escolha desses livros? Porque assim, Deus já tinha tudo na sua mente, mas ele usou homens nesse sentido, para organizar, escolher os livros, e a gente vai entender como que aconteceu tudo isso. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Antes de continuar, eu quero lembrar aqui você que o nosso canal, no caso do EBD em Foco no YouTube, ele é um conteúdo gratuito, você não paga nada para acessar. Nós temos também esse conteúdo dentro do site, muito conteúdo gratuito, mas no canal do YouTube você pode nos ajudar clicando em curtir, compartilhar, deixando seu comentário e se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito no canal, você pode clicar e se inscrever no canal, e isso vai ajudar o canal do EBD em Foco a crescer. Eu quase nunca peço isso, com você que assiste meus vídeos, quase nunca peço para curtir, compartilhar, mas eu não sei se eu vou pedir com frequência, mas de vez em quando é bom lembrar, porque isso ajuda o canal a se destacar nas pesquisas, nas buscas do Google. Aí isso ajuda a gente. Bem, vamos lá. Vamos entrar aqui em detalhes dentro do nosso conteúdo. Como a Bíblia está organizada? Vamos falar do primeiro tópico. No primeiro tópico, a gente vê aqui ele falando da definição da palavra Bíblia, do termo Bíblia. E até um irmão me chamou a atenção que ele fala assim que no livro de apoio ele dá uma informação diferente do que está na revista. Há uma pequena diferença que é sobre a origem da palavra, Ele fala assim, a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como latim, que no caso Bíblia significa livro, Só que ele não diz exatamente que Bíblios, aqui no livro de apoio, ele não diz exatamente se está no grego ou se está no hebraico, E depois ele fala Bíblia, que do latim é substantivo feminino, que também é usado como significado de livro. E aí ele coloca ta Bíblia, que no caso os livros, é usado em latim para se referir aos livros, no caso de forma geral, os livros sagrados. Mas na lição ele coloca assim, ta Bíblia em grego. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, para se referir ao conjunto dos livros inspirados por Deus. Então tem essa pequena divergência. Na revista ele fala que ta Bíblia é grego e no livro ele fala ta Bíblia é latim.
Tá? Só que assim, você não precisa se preocupar com esse pequeno detalhe, porque essas palavras elas sofrem transliteração. Algumas palavras passam pelo processo, vamos colocar assim, de transliteração. A palavra Bíblia é uma dessas. O que é a transliteração? É que sai de uma língua para outra com a mesma estrutura, a mesma pronúncia. Então, Bíblia no grego, Bíblia no latim, Bíblia no português, e acaba sendo a mesma estrutura e até mesmo o significado. Então, não precisa se preocupar. Muito provavelmente era em grego, porque a maioria dos cristãos naquela época da igreja primitiva falavam grego. O latim era a língua oficial do Império Romano, mas era usada somente em questões políticas e militares. No cotidiano, as pessoas realmente falavam grego. Então, eu acredito que o correto é o que está na revista, né? Tá a Bíblia, os livros. De maneira geral, também, não se preocupe com isso. Por quê? Porque a palavra Bíblia, né, apesar de toda essa história de transliteração de uma língua para outra, chegou até nós, e o seu significado é o quê? O livro sagrado dos cristãos. É a palavra de Deus inspirada. Então, assim, ninguém vai usar mais a palavra Bíblia para se referir agora a livros de maneira geral, como era usado antigamente na língua grega, mas para falar de algo que é inspirado. Na verdade, essa palavra já se tornou, assim, uma palavra usada até para fora do meio religioso. O pessoal dos negócios fala assim, a Bíblia dos negócios. Então não significa que é uma Bíblia, no sentido de palavra de Deus inspirada. Mas é por quê? Porque é um livro que eles têm como muito importante para a área de negócios. A Bíblia da literatura, a Bíblia de não sei o quê. Então tudo isso é só para dizer que a palavra Bíblia tomou essa conotação de algo muito sério, muito forte, que as pessoas seguem à risca. No nosso caso, é a palavra de Deus inspirada. Logo em seguida, ele fala sobre o cânon da Bíblia. A palavra cânon, do original, tem a ver com medir, régua de medir. Depois, ela tomou uma conotação mais subjetiva, que seria adotado como padrão, algo que é padrão. E, no caso, para nós cristãos, assumiu o significado de livros inspirados que servem como padrão para a vida cristã. O significado de cânon seria nesse sentido. Então, a gente chama de canônico aqueles livros que foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, que, no caso, é o que está aqui para nós, é canônico, ou seja, foi algo que foi escolhido, não por acaso, mas com muitos critérios para ser considerado canônico, ou seja, inspirado e útil para nós. Como foi que se deu essa escolha? Aqui a gente faz um link com o tópico 2 e o tópico 3. A canonização dos livros do Antigo Testamento foi um processo e do Novo Testamento foi outro processo totalmente diferente. Eu tenho um vídeo que eu falo exclusivamente disso. Por esse motivo, eu não vou entrar muito em detalhes nesse processo de canonização dos livros aqui nesse vídeo. Como que você encontra esse vídeo? Na semana passada eu fiz um vídeo de destaque de 6 minutos explicando que eu tenho os vídeos no EBD em Foco sobre o tema e aí não compensa eu ficar gravando uma coisa 2 vezes. Então eu não vou falar de novo aqui, a mesma coisa que eu já falei no vídeo lá. Se o vídeo lá está pronto, eu recomendo você entrar e assistir. Como que você vai achar esse vídeo? Você está assistindo esse vídeo aqui agora, destaque da lição 4, certo? Abaixo dele tem a descrição do vídeo. Se você tiver no computador, é mais fácil de ver. Se você tiver no celular, no YouTube, tá? Você está assistindo no YouTube. Se você tiver no celular, tem uma setinha logo na frente do nome. Você clica nessa setinha, vai baixar a descrição e tem o link. Você clica nesse link, você vai abrir a página do EBD em Foco e lá você vai encontrar dentro do site do EBD em Foco o conteúdo sobre o cânon das Escrituras. Completo, excelente o conteúdo, porque é um vídeo que eu gravei de quase meia hora explicando a formação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na descrição desse vídeo aqui, tem também um link para um curso sobre a Bíblia, um curso completo que está liberado, totalmente gratuito para você acessar. Então, procure na descrição do vídeo da lição 4 que você está assistindo aqui, que você vai encontrar os links que eu estou falando. Tem vários links, se você clicar nesse link, você é redirecionado para o site do EBD em Foco com esse conteúdo de excelência. Se você já estiver assistindo esse vídeo dentro do site do EBD em Foco, na descrição também tem todos os links que eu estou falando. Então assiste lá que você vai entender como que se deu a formação do cânon. Tá? Então a gente vai voltar aqui para a nossa lição, no tópico 1 ainda, dentro do subtópico 3, fala assim, os 2 testamentos bíblicos. Aí a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. A palavra que foi traduzida como testamento para nós,
é a palavra grega diatek ou a palavra hebraica berit. Essas duas palavras, elas na verdade eram usadas naquela época no sentido de um pacto entre duas pessoas, em que uma das pessoas era muito superior em poder e em autoridade. E essa pessoa fazia um pacto com uma outra pessoa inferior, uma outra parte inferior. Podia ser uma pessoa, podia ser uma empresa, podia ser várias coisas. Com essa parte inferior, e ali tem algumas responsabilidades a serem seguidas. O Bruce, F.F. Bruce, né, desse livro aqui, O Cânon das Escrituras, um excelente livro, ele vai fazer essa observação, né? Ele vai dizer aqui que ela é usada, a palavra diatek, é nesse sentido um acordo, um trato, né? E não era um trato entre iguais, um superior e outra, né, inferior. Que essa parte inferior, ela assume certas obrigações com a parte superior. E aí a gente vai para a Bíblia. Em que sentido essa palavra é usada na Bíblia? Deus ele fez alianças, pactos, acordos. Só que ele é essa parte superior e o homem a parte inferior. E nesse caso ele fez um acordo, por exemplo, um pacto ou uma aliança. Então eu prefiro usar a palavra aliança. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele não fez um testamento com Abraão. É por isso que a tradução testamento não é muito boa. A palavra aliança é muito melhor. Então ele fez uma aliança com Abraão e depois ele fez uma aliança com Noé. Na verdade, ele primeiro foi com Noé, né? Aliança com Noé, uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, uma aliança com Davi. Então, a aliança que mais se destaca e prevalece no Antigo Testamento é a aliança com Moisés, que não é que as outras não sejam importantes, mas eu vou dar o exemplo de Moisés. A gente tem a aliança com Moisés, que tem a ver com a salvação, sacrifício, sangue derramado, cumprir a lei. Então, o ser humano tinha que cumprir a lei de Deus, fazer sacrifícios, derramar sangue, e isso é a antiga aliança, é chamado de antiga aliança, porque ela foi substituída pela nova aliança, que é a aliança com Cristo. Então a gente tem a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, vou ler o trecho do livro aqui do Bruce. A antiga aliança deixara bem claro para eles qual era a vontade de Deus, mas não lhes conceder o poder de cumpri-la. Por lhes faltar esse poder, eles quebraram a aliança. Sob a nova aliança, no entanto, seria comunicado a seu povo não apenas o desejo, mas também o poder de cumprir a palavra de Deus. Então, essas duas alianças, elas foram importantes, porque está falando do relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem também. Mas aqui é levar o homem de volta a ter um relacionamento com Deus. Só que na antiga aliança, o homem não tinha esse poder de obedecer. Na nova aliança já é diferente. A nova aliança, né, a lei é colocada e gravada nos corações. É o que está ali em Jeremias 31 ao 34, a promessa está lá em Jeremias, e Hebreus 9, 18 a 20. Basicamente o mesmo que está escrito em Jeremias está escrito em Hebreus, mostrando o quê? Que essa nova aliança agora é diferente, ela é superior, porque ela vem de Cristo. Tá? Jesus, quando fez ali a ceia com os discípulos, ele falou assim, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Né? O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, 24. É praticamente impossível não ouvir o eco das palavras de Moisés, que fala assim, eis aqui o sangue da aliança. Quando Moisés fala lá atrás, na antiga aliança, tinha sangue também derramado. E 1 Coríntios 11, 25, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a gente tem agora a nova aliança em Cristo Jesus, um novo pacto, esse novo acordo, que nós temos algumas obrigações a serem seguidas, mas isso nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo para nos guiar em tudo isso. E assim, o que isso tem a ver com os livros do Antigo e do Novo Testamento? O Bruce continua aqui falando assim, ó, cada uma dessas alianças, antiga no Sinai e a nova inaugurada por Jesus, lançou um grande movimento espiritual. Cada um desses movimentos gerou uma coleção especial de literatura e essas coleções literárias vieram a ser conhecidas na igreja como os livros da Antiga Aliança e os livros da Nova Aliança. Então, os livros da Antiga Aliança estão relacionados a esse movimento espiritual de transformação, de revelação de Deus. Então, na Antiga Aliança, a gente teve com Moisés e teve a revelação e os livros produzidos na Antiga Aliança, que são os 39 livros do Antigo Testamento. E na Nova Aliança também, algo totalmente novo, diferente, superior à Antiga,
né, substituiu a antiga aliança, não vale mais a antiga, agora é a nova aliança, e nós temos literatura, livros produzidos na nova aliança. Esses livros são organizados. E aqui, nesse livro sobre o cânon das Escrituras, vai explicar detalhes sobre a formação desses livros, como que se deu. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu quero que você assista o vídeo completo que está no site do EBD em Foco sobre a formação do cânon. Na formação do cânon, quando a igreja reuniu para organizar os livros, esses livros, na verdade, já estavam sendo usados e considerados inspirados pelos cristãos. Então, né, um dos critérios é o livro, quando foi escrito, ele foi usado pelos primeiros leitores como literatura inspirada? Isso é um dos critérios. O outro critério é, os livros, quando foram escritos, a igreja usou no presente, mas continuou usando para frente? Preservou esses livros? Considerou eles inspirados? E outro critério, que poucas pessoas falam, é quem escreveu esse livro tem autoridade, seja profética ou apostólica, profética falando do Antigo Testamento e apostólica do Novo Testamento. Então, quando leva em consideração, o Antigo Testamento foi muito bem definido pelos judeus, cerca de 400 anos antes de Cristo. Olha que Malaquias profetizou em 430 a.C. Então, logo após ali a morte de Malaquias, pouco tempo depois, os judeus já definiram os livros inspirados. Esses aqui são os livros que a gente vai usar. Esses são os livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, os judeus já usavam aquele conjunto de livros. Quando os cristãos lá na frente resolveram organizar, eles já pegaram o que os judeus fizeram. Não teve um novo debate, uma nova discussão sobre os livros inspirados do Antigo Testamento. Eles adotaram os livros do Antigo Testamento como inspirados, porque os judeus já faziam isso. Então, o que temos hoje na nossa Bíblia é algo que os judeus já têm há muito tempo, os livros inspirados do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quando a igreja se reuniu, lá no final do quarto século, 390 e alguma coisa, teve 2 concílios para decidir os livros do Novo Testamento. Esses livros do Novo Testamento já eram usados pela igreja. A igreja já usava Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, Apocalipse. Então, tudo isso já era usado pela igreja. No meu vídeo lá sobre o cânon, eu explico alguns detalhes, porque alguns livros quase ficaram de fora, né? A gente tem que Tiago quase ficou de fora, Hebreus quase ficou de fora, mas depois eles incluíram. No caso, teve outros também que a igreja usava e ficaram de fora, né? As cartas de Clemente a Corinto, a Didaquê, pastor de Hermas, outros escritos ficaram de fora. Esses escritos também não foram incluídos no cânon. Por que eles não foram incluídos no cânon? Então, é que eles não tinham autoridade apostólica. A igreja usava, mas não tinha autoridade apostólica. Então, não satisfazia esse critério. Então, o que eu quero deixar bem claro, que o que nós temos em mãos não é qualquer documento, não é qualquer livro. Nós temos, de fato, a palavra de Deus, que desde quando foi escrita, tem a sua autenticidade comprovada, e a igreja tem usado, usou na igreja primitiva e usou durante os séculos como palavra de Deus. Tá? Isso não tem alteração, esse texto, não tem doutrinas inseridas. Dentro do link que está aí na descrição, tem também um vídeo sobre a inerrância das Escrituras, que eu falo sobre isso, sobre as alterações textuais das cópias. Então, quero que você assiste lá para você entender. Então, é isso. Tá? Nós temos um livro que foi organizado por Deus, pelo próprio Deus. Deus preservou esses livros e organizou. Se essa ordem, quem escolheu? Olha, essa ordem a igreja escolheu pensando mais na questão do ensino. Mateus não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Marcos não foi o segundo a ser escrito. Não é ordem de escrita, é ordem de ensino. O primeiro ensina sobre Jesus, salvação. Né? Ali a gente tem Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos, que são mais parecidos. João, que é um pouco mais diferente, por último. Atos, que conta o início da igreja, como que a igreja fez ali no começo para pregar o evangelho. E depois as cartas de Paulo e dos outros apóstolos para mostrar como que os apóstolos se relacionaram com a igreja no começo, e aqueles ensinos são úteis também para nós nos dias de hoje, desde que sejam lidos dentro do seu contexto. Aí a gente tem um livro de revelação final, que é o Apocalipse. Então, essa ordem é uma ordem importante para o ensino, é mais nesse sentido. Agora, para encerrar o vídeo, eu quero falar um pouco sobre tradução da Bíblia. A gente tem aí muitas traduções, Almeida Revista Corrigida, atualizada, King James, NVI, e vai embora. Muita gente fica preocupado, meu Deus, e agora? Qual a tradução é melhor? E uma vez eu conversei com o professor Renato Gusso, que dá aula lá na Fabapá, em Curitiba,
Eu tive umas aulas lá, na época eu fiz o mestrado, eu não finalizei o mestrado, na época eu fiz um semestre do mestrado e tranquei. Por alguns motivos mais de questão de trabalho, porque não dava para eu me deslocar sempre, né? Porque tinha que ir com uma certa frequência até Curitiba. Eu moro no Pará e ficou bem complicado. Mas eu pretendo retomar. De certa forma, nas aulas de mestrado lá com o professor Renato Gusto, eu perguntei para ele qual é a melhor tradução da Bíblia. Ele falou, não existe. Ele é especialista em grego e hebraico. Tá? Ele tem cursos, livros sobre isso. E ele traduz textos e mais textos da Bíblia para estudar. E ele falou, não existe uma tradução ideal, melhor, mais inspirada. Todas as traduções, elas têm os seus problemas e você nunca deve usar a mesma tradução. Sempre, você tem que comparar as traduções. Isso pode te ajudar muito. Então, assim, quando você lê um versículo numa Bíblia e lê em outra Bíblia e vê uma diferença, observe que ali o texto usado como original pode ter sido pergaminhos diferentes. Tem vários textos, no caso, as variantes textuais. E na hora da tradução, muitas vezes alguns tradutores optam por uma variante, outros optam por outra variante. Por isso que o texto fica um pouco diferente. O interessante seria a Bíblia ter essas observações. Porém, isso pode trazer algumas confusões e eles acabam não colocando. Eu tenho aqui em mãos o Novo Testamento em grego, ele é todo escrito em grego. Não sei se vai dar para você ver aí, mas... Enfim, você qualquer coisa dá uma pesquisada depois. Está todo em grego e ele tem aqui embaixo na descrição todas as variantes. Ele diz o nível da variante, é A, B ou C. Variante nível A, aquela variante que não influencia em nada no texto, bem simples. A B já é um pouco mais duvidosa. A C já é aquela que ninguém tem certeza. Qual é a melhor opção aqui? Então ele diz quais são os pergaminhos, quais são os escritos e tudo mais. Então tem todas as variantes. No caso, isso aqui é para quem lê em grego já avançado e tem essa curiosidade. No meu caso, meu grego é muito rudimentar, estou muito no início, eu ainda não uso muito, só em alguns casos que eu vou fazer alguma exegese, eu recorro a esse Novo Testamento em grego. Mas o que eu entendo? Que as variantes elas já foram muito bem estudadas, muito bem definidas, e a gente tem, né, que confiar que o texto bíblico que nós temos em mãos realmente é de confiança. A questão toda é, na hora de estudar e pregar e ensinar, use traduções diferentes, versões diferentes. Certa vez eu fui ministrar sobre ali Paulo, quando Paulo se converte, né? Quando Jesus fala com Paulo, e ali quando eu estudando, né, eu peguei uma Bíblia, foi até a Bíblia do Pentecostal, Atos capítulo 9, versículo 5, né, que ali ele disse, né, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí eu estudei o que era recalcitrar contra os aguilhões, tentei entender isso aí, né, que era ferrão, que é usado às vezes para mexer com o animal, né? Então o pessoal ferra o animal ali, bate. Os aguilhões, né, são aqueles ferros que usa para mexer com o animal e o animal resiste, né? Resiste. Então o animal, cada vez que ele resiste, mais ele fica ferido, né? Então Paulo estava fazendo isso, Paulo estava resistindo e, né, sempre sendo ferido ali. E aí, quando eu fui pregar, eu levei uma outra tradução. Não prestei atenção nesse detalhe. Quando eu fui ler o versículo 5, fala assim, eu sou Jesus, é quem tu persegues. E acabou o versículo. Eu fiquei, cadê o restante do versículo? Eu nem falei na minha pregação isso. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu li errado? Será que... Né? Por quê? Porque são versões diferentes, que usaram textos diferentes. Em alguns pergaminhos antigos tem essa passagem. Em outros não tem. Mas por que uns tem e outros não tem? Porque lá em Atos 22 tem. Aí o escritor, provavelmente, o copista, né, familiarizado com o texto, sabendo que lá em Atos 22 tem essa palavra, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ele pegou e colocou aqui. Aí ele adicionou. Então alguns pergaminhos tem no capítulo 9, versículo 5, outros não tem. É por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de estudar, preparar uma mensagem, um estudo, porque as traduções podem variar. Mas não existe uma tradução melhor do que a outra. O pessoal às vezes fala muito mal da NVI, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem que ser levado em consideração esse critério de você fazer comparações a NVI com outras traduções. Então, é isso, é bem complicado às vezes, mas Deus dá graça e a gente vai aprendendo, vai usando a palavra de Deus. Uma coisa que eu falo lá no meu vídeo sobre a inerrância das escrituras, que você vai assistir clicando no link, é que
as variantes, elas não mudam as doutrinas, tá? Não são variantes que faz assim, essa doutrina aqui, ela depende, né, dessa variante. Então, se esse pergaminho aqui tiver certo, a doutrina é uma. Se esse outro aqui tiver certo, a doutrina é outra. Não tem nenhum nesse sentido. Tem alguns versículos, algumas variantes sérias que acontecem quando se trata da Trindade, mas a doutrina da Trindade não depende só daquele versículo. Aquele versículo ele pode sim ter sofrido alguma modificação com o passar do tempo para reforçar ou minimizar a doutrina da Trindade, porque ao debate se colocaram, se tiraram nesse sentido. No entanto, não depende só daquele versículo. É uma passagem lá de João que fala, né, sobre... Eu esqueci agora exatamente qual é o versículo, depois eu posso até colocar na edição do vídeo aí. Mas o que eu quero dizer é, a doutrina da Trindade não depende só daquele versículo. Assim como qualquer outra variante bíblica não vai influenciar em nada a nossa fé em Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus, porque nenhuma doutrina vai depender de qualquer variante. Tá? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu falei no começo, não dá, né, falei durante o vídeo todo, na verdade, não dá para eu entrar em detalhes sobre a inerrância, sobre o cânon, a formação do cânon. Por isso que eu quero que você assista o vídeo que eu gravei separado só para isso. Então tem quase meia hora de vídeo lá só para esse tema que você vai assistir. E qualquer dúvida você entra em contato conosco. Nós temos um grupo no WhatsApp que você pode receber em primeira mão o nosso conteúdo. Nosso número é 94 98409 2869. Tem na descrição do vídeo também o nosso WhatsApp. Manda mensagem, pede para entrar no grupo que a gente vai te adicionar aqui. Tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção para a sua vida. Certo? A paz do Senhor. Até a próxima aula.